Olá, hoje é sexta-feira, 7 de setembro, está no ar o Conexão TV Unicinos. No feriado da Independência, veja o que essa data representa para os participantes da banda marcial da Escola Gusmão Brito de São Leopoldo. E no estúdio a gente fala sobre patriotismo. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Confira também as dicas da agenda cultural para você aproveitar os próximos dias aqui na região. E tem ainda a previsão do tempo para este sábado em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. Quem já passou pela experiência de desfilar no dia que se comemora a independência do Brasil? Em outras épocas, as pessoas eram obrigadas, especialmente se estudassem em instituições públicas. Mas já faz algum tempo que as escolas têm liberdade de escolher se querem participar ou não, Pri. Lari. E para os alunos integrantes da banda marcial de uma das instituições de ensino mais antigas de São Leopoldo, o desfile que terminou há pouco representa um dos momentos mais esperados do ano. Quando eles pisaram na Avenida Dom João Becker, local do desfile desta manhã aqui no município, o sentimento foi de orgulho, Lari. E os dias que antecederam o 7 de setembro foram cheios de emoção. Para os integrantes que ensaiavam as músicas e para os moradores que tiveram a chance de ver a preparação desse trabalho. O que você sente quando vê essa cena? Importante para a cidade, né? Emociona. As batidas fortes de instrumentos como o bumbo, o prato e o trombone anunciam a chegada das bandas marciais, que eram tradicionais antigamente, mas que se mantêm até hoje. Em São Leopoldo, cerca de 15 grupos de músicos desfilam todos os anos, e o da Escola Gusmão Brito é um dos mais antigos. Desfilar na Semana da Pátria é sempre muito importante para qualquer cidadão brasileiro. Agora, o pessoal da banda, para os alunos da banda, isso é muito importante, que diz respeito a manter o amor à pátria, o civismo que eles levam consigo, né? E a representatividade da banda, de representar a escola. E a banda leva o nome da instituição de ensino desde 1969. Nessa época, os integrantes se reuniam apenas nas vésperas das comemorações da independência do Brasil. Apenas em 2004 é que a proposta se transformou em um projeto paralelo ao horário das aulas. Ela continua ainda após o 7 de setembro. Tem festivais, tem apresentações. Para quem assiste, é um espetáculo completo. Além dos músicos e seus instrumentos, tem a ala do pompom. Sim, é esse mesmo nome. Lembra um pouco as meninas que ficam nas torcidas de jogos americanos. E tem também a ginástica artística, fitas e ainda as bandeiras e as responsáveis pelos comandos das marchas, somando ao todo cerca de 100 integrantes. E os ensaios? É nas vésperas do 7 de setembro que eles se intensificam. Então, para agregar esses grupos que não ensaiam durante o ano com a banda, a gente faz esse ensaiozão na semana anterior ao 7 de setembro. Nessa semana, o som da percussão invadiu a rua Amadeu Rossi. O ensaio atraiu os olhares de curiosos. O pequeno Henrique ainda não tem 2 anos, mas já se sentiu atraído pela movimentação da banda. E os integrantes mostram amor pelo trabalho. É um prazer para mim, né? É um prazer, porque eu adoro música. Porque é uma emoção muito grande tocar na banda e porque eu queria conhecer um instrumento novo para tocar. Eu gosto de falar no 7 de setembro porque eu gosto de representar a escola, desfilar com a escola. Eu acho legal, assim, porque é uma maneira da gente participar com o colégio. Mas, além de levar o grupo de músicos para o evento, a escola apresenta a história e os projetos realizados durante o ano letivo. Essa data, ela está no nosso calendário escolar enquanto escola, mas é uma data, né, maior no país. A gente acha importante, se fala tanto em democracia, agora a gente está no período eleitoral e o civismo não pode ficar esquecido. Né? O exercício da cidadania não é só nas urnas, mas tem que ser no dia a dia. E essa é a intenção da escola. E quem assiste de fora reconhece que os bastidores da preparação das escolas é grande para se resumir em alguns instantes de desfile. O que a gente percebe é que cada escola faz um esforço enorme de vir de forma
muito brilhante para a avenida, né? Então, o esforço é coletivo, é dos alunos, é dos professores, é da equipe diretiva. Bacana, né? E para quem quiser saber mais sobre a banda marcial da Escola Guzmão Brito, pode entrar em contato com a instituição de ensino através do telefone 3592-3972. E para conversar com a gente sobre o patriotismo, nós recebemos aqui no estúdio Clóvis Guedrati, professor do curso de Antropologia da Unicinos, e também Orson Soares, que é professor de História. Olá, sejam bem-vindos. Professor Clóvis, hoje as pessoas estão menos patriotas do que antigamente? Olha, essa é uma questão muito importante, porque a gente está percebendo assim que num certo aspecto até a gente pode chegar a essa conclusão. Mas eu gostaria assim de fazer uma reflexão no sentido de lembrar que o patriotismo ele aparece no nosso estado, no Rio Grande do Sul, de uma outra forma. Veja bem, quando a gente canta o hino do Rio Grande do Sul, né, em algumas atividades, mesmo aqui na universidade, nós vemos que as pessoas cantam com muita vontade, muita paixão, muito amor e colocando a mão no coração, alguns, né, chegam às lágrimas cantando. O hino nacional, muitas vezes, a gente percebe que as pessoas cantam com receio, às vezes, e muitos até se engasgam, se atrapalham no meio do hino, né, com a confusão das palavras. Eu não diria exatamente que a gente está vivendo uma crise total no patriotismo, mas realmente nós estamos mudando um pouco o foco do patriotismo, vamos ver muito mais num gauchismo, o que é uma questão, acho que, de educação que a gente precisa analisar um pouco com mais calma e mais profundidade. Nós voltamos então a esse assunto. Vamos lá. Professor Orson, quando é que começou essas manifestações do 7 de setembro, essas comemorações, para que a gente tenha a festa que a gente tem hoje? Pois é, né? Parece que é senso comum que tenha começado lá, né, com o regime militar, né? Então, paradas militares, bandeiras, enfim, mão no peito, e parece que o regime militar ficou com esse capital simbólico de iniciador das comemorações do Dia da Pátria. Na realidade, é anterior a isto. Nós temos manifestações anteriores, na década de 50, na década de 40, mas o que tem que ser observado é que essas manifestações também atendiam aos contextos políticos sociais da época. Então, na década de 40 tinha uma motivação, na década de 50 outra motivação, e na década de 70, no regime militar, uma motivação diferente. Hoje, vivendo, então, após a ditadura militar, desde 1985, né, no período democrático, né, nós temos aí outras motivações e outras formas de expressar o nosso patriotismo, que não aquelas que foram confeccionadas na época da ditadura militar, que era uma forçação, né? Então, se a gente pensar que nós éramos obrigados a fazer determinada coisa. Hoje, não. Eu acho que hoje tem um elemento muito legal, que é a questão da conscientização. Eu participo a partir da conscientização, que é importante, sim, fazer uma reflexão sobre o meu país. Bom, professor Clóvis, essas atividades do 7 de setembro são mal vistas por algumas pessoas, justamente por ter essa herança ali do regime militar, né? Como o senhor vê isso? Bom, com certeza, sempre que a gente tem heranças que a gente não gosta de lembrar, né, muitas vezes símbolos que estão ligados, como o professor Orson já falou, né, que muitas vezes está ligado a um período que não foi muito bom para nós, não foi mesmo bom, né, vamos falar a verdade, na parte de violência que aconteceu em excesso. Mas as pessoas, com certeza, né, eu acho que a questão da falta ou da diminuição, muitas vezes, da vergonha, né, de demonstrar amor pela pátria, eu acho que ela passa por um outro exercício muito mais importante, que é dentro de um processo de educação, né, de educação para a civilização, de educação para a cidadania, de oportunidade também de aprender e entender o que é a pátria, né? Então, nesse sentido, veja só, eu me lembro, só um exemplo, por exemplo, né, a gente vê, não é 7 de setembro, mas no Planeta Atlântida, por exemplo. Né? Nós temos Planeta Atlântida no começo do verão, onde uma grande quantidade de jovens vai para a praia. O Planeta Atlântida começa cantando o hino nacional e o hino do Rio Grande do Sul. Né? E o pessoal canta, eles vão para um show, para outra coisa, mas se canta.
né? Então existe civilidade, existe interesse ainda pela pátria. Obviamente que aquele desfile que eu, quando era pequeno, fazia, né, de 7 de setembro, marchar, eu me sentia muito orgulhoso, né, em desfilar com a minha escola, né, ganhava um tênis novo para desfilar também, né, botava a roupa... A domingueira. A domingueira, exatamente, né, tocava o bumbo da escola, era um orgulho tocar o bumbo. E nesse sentido, assim, a gente vislumbrava certos ideais, né, patrióticos, que hoje, com certeza, a juventude não está enxergando, né? Obviamente, não é culpa da juventude isso também, né? Isso é culpa de todo um sistema que eu acho que a gente precisa realmente, que nem eu disse antes, a gente tem que voltar a conversar com muito mais profundidade e olhar que civismo e orgulho da terra, né, é uma coisa que todos nós temos que ter, porque, afinal de contas, o nosso Brasil, a gente não precisa nem viajar muito, viaja só um pouquinho e a gente já começa a ter orgulho, mas que terra bonita, né? Obviamente, os problemas estão aí também para serem resolvidos, mas se a gente tem civismo, alegria e coragem de dizer que se é brasileiro, a gente vai enfrentar isso com outros olhos. Bom, agora a Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre o patriotismo. Aproveite o intervalo e participe do nosso programa. Anote aí o e-mail conexãotv@unicinos.br ou acesse as nossas redes sociais, facebook.com/tvunicinos e pelo Twitter no @tvunicinos. A gente já volta.